Boa noite. Deus abençoe cada um de vocês que escolheram hoje, estar no melhor lugar do mundo, aos pés de Cristo. Eu quero convidar os irmãos para poder abrir a Bíblia no livro de Êxodo, ou melhor, Deuteronômio 6, versículo 4. Eu quero também dar boa noite para o pessoal que está assistindo a gente pela internet, que Deus abençoe você também, que o Espírito Santo possa te ajudar a compreender a mensagem também. Deuteronômio 6, 4. E o tema de hoje, irmãos, nós vamos falar sobre o primeiro mandamento. Eu nunca vi uma mensagem falando sobre o primeiro mandamento. E hoje eu vou ter a oportunidade de falar, porque eu nunca preguei sobre esse assunto, o primeiro mandamento, O interessante, irmãos, que foi feita uma pesquisa, e a pesquisa mostra que quando o ser humano ele está em crise espiritual, ele tem a tendência de se envolver com a idolatria. E nós vemos que a idolatria, ela não é apenas adorar a imagem, ou fazer devoção a pessoas falecidas. Ela trata também de inserir qualquer coisa, bens, objetivos, ambições, projetos, pessoas. Nós colocamos pessoas acima de Deus. E a mensagem vem mostrando, é a palavra de Deus, que o palácio do nosso coração não existe outro lugar. Não existe, no palácio do nosso coração, só existe lugar para uma pessoa. E todos nós sabemos quem que é, É Deus. É Deus. Então, quando o ser humano está em crise espiritual, ele tem a tendência de voltar para a idolatria. Mas a Bíblia nos aconselha a não colocar ninguém no trono do nosso coração, a não ser Deus. O interessante também é que viver em idolatria, a exemplo de Israel, traz consequências amargas. Se nós formos pensar um pouquinho na história de Israel, nós vamos ver que todas as vezes que Israel enfraquecia espiritualmente, eles iam para a idolatria, adorar outros deuses. Então veja bem, isso também significa nós vivermos fora do cuidado de Deus. Toda vez que nós vamos para a idolatria, nós estamos vivendo fora do cuidado de Deus. Não porque Deus não tem poder para alcançar a gente, é porque na nossa mente, nesse momento, não tem espaço para o Espírito Santo atuar. E nós perdemos aí o cuidado de Deus. Deuteronômio 6, versículo 4. Aqui, Moisés diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então Moisés, ele vem advertindo o povo e a nós, que nós devemos ter apenas um Senhor. Então quase todos os mandamentos, eles são redigidos na forma negativa, ou seja, de proibição. Por quê? Porque presupõe a existência do pecado e dos maus desejos no coração humano. E é por isso que Deus sempre, nos mandamentos, está ali. Não pode, não pode, não pode, Para ver se a gente lembra, quando o Espírito Santo tocar no coração da gente. Embora muitos mandamentos comecem com as palavras, você não deve, ou não, seu efeito é profundamente positivo, amplamente e libertador. Em se tratando do primeiro mandamento, a atenção é voltada especificamente para o temor, reverência e respeito a Deus. Vamos ler Êxodo 20 e o versículo 3. O primeiro mandamento está aqui no versículo 3. E o interessante é que, antes de Deus pronunciar os mandamentos, ele faz uma lembrança ao povo, Aqui no versículo 1, Deus começa assim, Então falou Deus todas estas palavras,
Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Aí ele fala o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Então veja bem, aqui vem mostrando, igual eu comentei aqui, que o primeiro mandamento é voltado para o temor, reverência e respeito a Deus. E uma vez que Ele é verdadeiramente o único Senhor, nós devemos ter o quê? Temor, reverência e respeito a Deus. E muitas vezes nós não temos isso, nem em casa e nem na casa de Deus. Vocês concordam? Estou falando alguma mentira? Por quê? O inimigo coloca muitas distrações para a gente. E tem vezes que nós nos comportamos na igreja como se estivéssemos na rua ou dentro de casa. Há momentos que até o telefone toca e muitos atendem o telefone como se estivesse na rua ou em casa. Então, é uma coisa para a gente poder pensar. Então, a gente não deve esquecer. O primeiro mandamento chama atenção para o temor, reverência e respeito a Deus. Uma vez que Ele é o único Deus, né? O Senhor é identificado como aquele que sozinho resgatou seu povo do Egito. E também, por este motivo, os israelitas não deveriam adorar nenhum outro Deus. Então veja bem, Deus resgatou o povo do Egito, correto? No passado. E Deus resgatou cada um de nós do Egito, porque o mundo hoje é o Egito. Quando nós estávamos no mundo, nós éramos escravos. Apesar que alguns de nós batiam no peito e falavam assim: não, eu sou livre. Mas nós sabemos hoje, quando nós lemos a palavra de Deus, que o Espírito Santo amplia nossa mente, nós sabemos que nós éramos escravos, mesmo pensando que eram livres. Aí veio a palavra de Deus e nos libertou, tirou nós do Egito e trouxe para a presença de Deus. Então é por isso que a gente deve adorar somente a Deus. Outra coisa interessante aqui, ó. Buscar outros deuses seria idolatria, adultério espiritual. Assim como tomar outro parceiro sexual fora do casamento, também é adultério. E do mesmo jeito que eu adoro outro Deus, eu estou adulterando espiritualmente. E automaticamente eu vou colher as consequências. Não porque Deus é ruim. Se eu escolho outra pessoa para adorar, então Deus não pode me forçar. E automaticamente eu vou ter algumas consequências. Então veja bem, Deus deve ser considerado único pelo fato de não existir outro. E de fato não existe. O que existe na verdade é fake news, que o inimigo coloca na nossa mente. Todos os dias ele está tentando nos desviar de Deus. E nós facilmente caímos. Por quê? Falta de gastar mais tempo com a Bíblia. Falta de espiritualidade. Então, o primeiro mandamento é uma clara proibição contra a adoração a outras supostas divindades. Porém, deve retratar também qualquer outra coisa que venha ocupar no coração o primeiro lugar que pertence a Deus. Há exemplos de outros deuses, ou melhor, a palavra outros deuses no Antigo Testamento repete 63 vezes, sendo 18 vezes em Deuteronômio, 17 vezes em Jeremias. Então, no Novo Testamento todinho tem, no Antigo, 63. E o interessante também, irmãos, veja bem, por ser o livro que detalha a aliança e as leis da aliança entre Deus e o povo, Jeremias, provavelmente, devido à maior crise espiritual que Judá vivenciou,
que os levou à quebra da aliança e à prática da idolatria, está a negativa: não terás outros deuses. Não é uma admissão de que outros deuses existam, mas uma forma de contrapor os deuses criados pelos homens. Vamos abrir a Bíblia também lá no 1 Reis. 1 Reis, capítulo 12. Aqui vem mostrando que quando Salomão morreu, o seu filho foi reinar em seu lugar. 1 Reis 12, de 26 a 33. Só que antes eu queria dar uma pincelada aqui, ó. No versículo 1 Reis 11, 41, fala sobre a morte de Salomão. E aqui no versículo 12, traz o subtítulo: Roboão causa separação entre as tribos. Então, aqui vem mostrando no versículo 1, que foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá, para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde fugia da presença do rei Salomão, onde habitava, e donde o mandaram chamar. Veio com toda a congregação de Israel a Roboão, e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Nós conhecemos a história, que quando reuniu ali, Roboão, ele pediu conselho aos mais velhos, e os mais velhos, os anciãos, falaram assim, ó: se você servir esse povo vai te servir. Mas se você não servir, vai ficar difícil. Aí Roboão pediu conselho aos rapazinhos da idade dele. E o que eles falaram, vocês lembram? Eu vou castigar vocês com escorpião. E aí entra a separação das tribos, né? Separou. Ficou o reino do norte e o reino do sul. O interessante também aqui, no versículo 26, agora que eu vou entrar aqui. Quando separou as tribos, aqui ó, a idolatria de Jeroboão. Então, Roboão ficou com um pouco de tribo, com a parte da tribo, e Jeroboão ficou com a outra parte. Então fala assim, ó, no versículo 25, Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo, ele pensando com ele: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém para adorar, basta. E aqui continua: vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Ele fez 2 bezerros e falou para o povo aqui, ó, vocês estão vendo isso aqui, esses 2 bezerros? Foi esses deuses que fez você sair da terra do Egito. E o povo estava tão afundado no pecado e longe de Deus, o que eles fizeram? Eles acreditaram. Eles acreditaram. Aqui continuando, fala assim, ó: pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos e dentre o povo, e constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. 33. No 15º dia do 8º mês, escolhido,
a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Está vendo como é que o povo, o ser humano, quando ele está fraco espiritualmente, facilmente ele é levado para o outro lado? Para o lado do inimigo? Mesmo conhecendo a verdade? Vamos ler também Amós 4, ou melhor, 2 Reis 18, 4, depois que nós vamos para Amós. 2 Reis 18, versículo 4. Aqui vem contando sobre o reinado de Ezequias de Judá. Olha o contraste. Olha o que Ezequias fez. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Agora vamos lá em Amós 4, versículo 4 e 5. Muitos de nós devem estar pensando assim, se eu estivesse no meio do povo ali, eu não ia fazer isso não. Mas pode acreditar que nós somos capazes de fazer coisas piores do que eles fizeram. Amós 4, versículo 4 e 5. O subtítulo fala assim, a cegueira espiritual de Israel. Então diz assim, vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai oferta voluntárias, e publicai-as, porque disto gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Deus. Então, o povo, de um modo geral, nós como ser humano, nós somos mais voltados para ficar longe de Deus do que para poder ficar perto de Deus. Para a gente ficar perto de Deus, nós temos que lutar muito. Passar muito tempo de joelho, muito tempo lendo a Bíblia. Então, é nesse ponto aí que Israel chegou. Viver em favor de um Deus que não existe é viver a pior e mais grave de todas as mentiras. Então, veja bem, por parte de Satanás, há clara intenção de promover mistificação, ou seja, uma mistura de mentira com verdade. Eu até olhei aqui no dicionário o que significa mistificação, e olha o que diz lá. Lá fala assim, mistificação, ato ou efeito de enganar alguém, de induzi-lo a crer em uma mentira. Então, o povo, ele foi induzido a acreditar numa mentira, e eles acreditaram. Por quê? Eles estavam longe de Deus, e nós estamos correndo o mesmo risco, porque naquela época, eles tinham menos coisa para distrair eles. Agora, imagina hoje, o tanto de coisa que nós temos que nos distrai, para tomar o nosso tempo. Porque o foco do inimigo é tomar o seu tempo. Se ele tomou o seu tempo, você não tem tempo para Deus. Então, a gente tem que pedir sabedoria para Deus, para a gente poder entender a situação de cada um de nós. E qual que é o resultado da idolatria? As pessoas não devem fazer nenhum ídolo, seja humano, seja místico ou inanimado. Adorar falsos deuses seria estabelecer rivais para ele. Imagina, se você tem um outro Deus na sua vida, você está sendo rival de Deus. E nós sabemos que os inimigos de Deus serão o quê? Destruídos. Eles serão destruídos. Por isso que fala assim, não terás outros deuses diante de mim. O que significa? Você vai estar em oposição a mim, assim como em minha presença, e assim negligenciar sua singularidade e verdade. Infelizmente, Israel, com muita frequência,
desobedeceu a Deus, adorando a muitos ídolos do paganismo. O resultado sempre foi a desgraça, o caos e, finalmente, o exílio. Vocês estão lembrados de... Deu um branco aqui agora. Aquele profeta que usou o cântaro, que Deus mostrou para ele. Gideão. O povo de Gideão, eles plantavam, e o que o inimigo fazia? Eles iam lá, pisoteava tudo, e o que sobrava pegava e levava para eles. Por quê? Essa eram as consequências da idolatria. Ou seja, quando eles apartavam de Deus, Deus falava assim, vocês querem viver sozinho? Então viva, mas colhe as consequências. E nós sabemos que as consequências não são boas, porque a Bíblia já nos ensina que não são boas. Então veja bem, lá em Testemunhos para a Igreja, no volume 1, na página 609, a inspiração escreveu o seguinte: o Israel moderno está em maior perigo de esquecer-se de Deus e de ser levado à idolatria do que o antigo povo de Deus. Quem que é o Israel moderno? Eu. Vocês. Está vendo? Nós estamos em maior perigo. Mesmo tendo... Ali dentro tem umas estantes ali que está cheia de livro. Cheia. Tem livro que nunca foi aberto. Temos material de sobra. E mesmo assim nós estamos correndo o perigo de esquecer de Deus. Então nós temos que pedir a Deus sabedoria, usar o tempo com sabedoria. A desgraça ocorre porque a adoração a outro Deus, seja anonimado ou inanimado, significa rejeitar veemente o Deus verdadeiro. Rejeitar sua verdade e sua existência implica em resistir ao seu cuidado, segurança, graça e bênção. Se eu resisto em servir a Deus, Deus vai me respeitar. Não, você quer andar sozinho? Tudo bem, pode andar sozinho. Mas eu vou colher as consequências, né? Nossos dias dão testemunho de como as pessoas têm crido, com muita facilidade nos ídolos, a busca inconsequente por conquistas e seguranças financeiras tem levado muitas pessoas ao materialismo doentio. Desta forma, muitos têm rejeitado a Deus e sua verdade. O interessante é que todos nós estamos dentro desse mesmo barco. Nenhum de nós pode falar assim, não, eu estou fora. Ninguém. A única coisa que nós temos que pedir é pedir a Deus sabedoria para a gente voltar para o caminho, voltar para o centro. Embora o pacto tenha sido feito primeiramente com a nação de Israel, está lá em Êxodo 19:5, o uso de um verbo no singular, não terás, mostra que Deus dirigiu o seu discurso também a cada indivíduo da nação, exigindo obediência à lei, ou seja, fidelidade espiritual. Então, a palavra de Deus, ela foi dirigida a todos nós. Mas a palavra de Deus mostra que cada um de nós tem uma responsabilidade espiritual, uma responsabilidade pessoal. Ou seja, na minha casa, não tem ninguém que vai me incentivar a estudar a Bíblia, não. Eu tenho que pegar a minha Bíblia, eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que pegar a Bíblia e estudar ela. Porque Deus não vai fazer o que eu posso fazer. Não vai fazer. Vamos ler também Ezequiel 18, 19 a 20. Olha o que Ezequiel fala para nós. Ezequiel 18, 19 a 20. O título de Ezequiel 18 já fala assim, ó, a responsabilidade é pessoal. E no versículo 18 a 20,
18, 19 a 20. Aqui fala assim, ó, capítulo 18, versículo 19 a 20. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. E aqui mostra aqui, ó, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então aqui está mostrando que a responsabilidade é pessoal. A mensagem, a aliança foi dirigida ao Israel passado, e é dirigida ao Israel espiritual coletivo, mas mostra que essa responsabilidade, ela é pessoal. Pessoal, pega todos nós. Estes conselhos permanecem ainda hoje para o Israel espiritual. Individualmente recebemos de Deus as mesmas recomendações de amor e misericórdia. O objetivo é nos livrar das intempéries hostis criadas por uma vida separada da verdade e longe de Deus. Além da ideia de adorar imagens, relíquias e santos feitos por mãos humanas, ainda temos a fama, o dinheiro, as pessoas, os namorados, o sucesso acadêmico, as posições, o status social, também podem tomar posse do coração a ponto de deixar Deus em segundo plano. E mais ainda, o uso que fazemos da tecnologia, redes sociais, internet, também poderia envenenar o coração humano, roubando de Deus o tempo devido a Ele. Por isso que eu falei, todos estamos no mesmo barco. Então nós temos que lutar diariamente e pedir a Deus para viver um dia de cada vez. Acorda de manhã, lê sua Bíblia, faz sua lição, faz suas orações, vai trabalhar e pede a Deus para você vencer o dia e vai um dia de cada vez. Porque senão, nós estamos perdidos. Mas aqui fica uma pergunta, fechando a mensagem. Eu quero que você medite nela. Cada um responda a si. Que solução poderíamos sugerir para que Deus, sua palavra e seus valores continue sempre sendo verdade? Que soluções poderíamos sugerir para que Deus, sua palavra, existe jejum de comida, e nós também temos que incluir jejum de internet, jejum de WhatsApp, jejum de telefone. Então, que Deus possa te abençoar, que você possa pedir a Deus sabedoria, para que você possa organizar a sua vida, de modo que Deus ocupe o primeiro lugar, aqui na sua mente e no seu coração. Amém. E com esse pensamento nós vamos ouvir uma mensagem em honra e glória ao nosso Deus. Som.
tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Amém. Ficamos de pé. Terminar com a oração. Pai santo e eterno Deus, louvado seja o teu santo nome.
Muito obrigado, ó Pai, pela liberdade que o Senhor deu a cada um de nós. Muito obrigado porque o Senhor nos tirou do Egito e nos trouxe para a Tua presença. Mas nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude, que nós estamos com pouca força para permanecer na Tua presença. E por isso te rogamos uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, para que nós possamos organizar a nossa vida de um modo que o Senhor seja o primeiro. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, abençoe aqui cada família representada, nos dê uma boa semana na Tua presença, que os anjos, Senhor, continuem ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém.